Olá pessoal, boa noite, tarde, quase noite, tá? Vamos fazer aí uma revisãozinha prévia sobre aí o conteúdo de anatomia, tá? Vai ser o início de uma revisão, essa revisão nós vamos terminar ela no sábado, tá bom? Então no sábado nós vamos fazer aí uma outra revisão de véspera, tá? Um pouco mais complexa. Hoje eu vou trazer alguns pontos para vocês aí, uns pontinhos mais básicos, tá? Que eu tô vendo que tá tendo bastante dificuldade, beleza? Então, pessoal, revisãozinha de anatomia. Vamos dar início. Então, sobre planos anatômicos, né? Eu notei que teve bastante dificuldade aí sobre os planos, tá? Então eu trouxe para vocês aqui para nós falarmos um pouquinho sobre. Então, os planos anatômicos são planos imaginários, né? Disso aí vocês já sabem, né? São planos imaginários, mediano, sagital, frontal, coronal e transverso. Então nós temos aí o plano mediano, que pode ser chamado de sagital, nós temos o plano frontal, que pode ser chamado de coronal, e temos o plano transverso, tá, pessoal? Então, olha aí os sinônimos, beleza? Então, galera, o que são, né? Eles cruzam o corpo na posição anatômica. Então, vejam aqui, pessoal. Nós temos o plano coronal, aqui, coronal ou frontal, que está dividindo em anterior e posterior. Nós temos o plano mediano ou sagital, que está dividindo em direita e esquerda, tá? E temos o plano transverso, que está dividindo em superior e inferior. Bem tranquilo essa definição aqui dos planos, tá? Então, se atentem bem, que eu estou apostando bastante aí que cai uma questão dessa no concurso de vocês, tá? E aí, como eu disse agora, sobre os planos, aqui é só um resumo do que eu acabei de falar, tá? Então, o plano frontal, o coronal, separa o corpo em região ventral e dorsal, ou anterior e posterior, tá? Nós temos aí o sagital, que separa em direita e esquerda, tá? Então, nós temos um corte aí que separa em direita e esquerda, e o transversal, que vai separar aí inferior e superior. Bem tranquilão, galera. Voltando aqui, tá? Então, são planos imaginários, medial e sagital, frontal e coronal e transverso, tá? E aqui nós temos também os termos de comparação, tá, galera? Muito importante. Então, proximal significa mais próximo do tronco, distal, mais distante do tronco, superficial, mais próximo da superfície, né? Mais próximo ali da pele, por exemplo. Profundo significa mais distante da superfície, então aquilo que é mais profundo, né? Interno significa em direção ao no interior de um órgão ou cavidade. Externo significa aí em direção ou no exterior de um órgão ou cavidade, tá? Então bem tranquilo esses inícios dos termos aqui, tá, pessoal? Então esse aqui seria aí o mais importante. Nós temos aqui ipsilateral, que significa do mesmo lado, tá? Ou contralateral, que significa do lado oposto do corpo. Então, muito importante, galera, contralateral pode ser aí que tragam na prova de vocês como para dificultar, né? E às vezes você sabe a resposta, mas não sabe o significado da palavra. E aí nós vamos falar aí de anatomia do sistema cardiovascular, tá bom? Agora vamos iniciar o sistema cardiovascular. No final, vou fazer umas questõezinhas com vocês também, tá, pessoal? Resolvermos aí. Vamos dar início bem breve. Então, aqui eu quero mostrar para vocês mais ou menos como que vai ser a revisão de sábado. Então, sábado nós vamos fazer uma revisão bem mais completona aí, beleza? Então, anatomia do sistema cardiovascular. Então, a função básica do sistema cardiovascular, que é levar nutrientes, oxigênio para as células. Vocês já estão cansados de saber disso, né? Então, o sistema circulatório é um sistema fechado que não se comunica com o exterior. Então, aqui, sistema cardiovascular já fala do sistema circulatório. Consiste aí num tubo denominado vaso sanguíneo e uma bomba de impacto. Seria o coração aí, né? Lembrando lá, quem bombeia o sangue, ventrículo esquerdo, tá, pessoal? A função da bomba de impacto é empurrar o líquido circulante vermelho em toda a rede de vasos sanguíneos. Então, tranquilaço isso daqui, né? Essa definição bem tranquila, vocês estão cansados de ouvir eu falar isso, né?
Então aqui nós temos aí as divisões do músculo cardíaco, pessoal. Quis trazer para vocês que eu acho bastante importante, tá? Então nós temos aí o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio, né? Então o epicárdio mais externo aqui, o miocárdio mais na região um pouco para dentro do epicárdio e o endocárdio. Saber que isso aqui são as partes do coração, tá, galera? Então decorar isso aqui é fundamental lá para a provinha de vocês. Nós temos aí o saco pericárdio. Lembra que eu falei para vocês do saco pericárdio que reveste o coração? Então é uma membrana que reveste o coração ali. É como se fosse um saquinho mesmo que está revestindo o coração. Então isso aí é o saco pericárdio, tá, pessoal? Que vai revestir esse coração, vai proteger esse coração e também vai garantir que esse coração fique na posição correta. Então esse coração não vai conseguir se movimentar para lá ou para cá. Esse saco pericárdio vai dar essa estabilidade ao coração, mas claro, não vai restringir os movimentos de sístole e diástole, ele só vai dar essa estabilidade para o coração, tá? Então nós temos aí o pericárdio fibroceroso, que é a camada fibrosa mais pericárdio parietal, tá? Então lembrando aí do saco pericárdio, tá bom? E aí, galera, circulação, né? Então nós temos aí as partes do coração, muito importante isso daqui também. Então nós temos, galera, veia cava superior, tá? Veja que o sangue vai sempre nessa direção, galera. Veia cava superior, átrio direito, ventrículo direito, vai lá para o pulmão, nos alvéolos pulmonares, volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá bom, pessoal? Então, eu quero mais a região da anatomia mesmo, mas a anatomia, não a fisiologia, falar para vocês. Então, vejam aqui, coração se divide em 4 cavidades, dois átrios e 2 ventrículos. Um átrio do lado direito, um ventrículo do lado direito, um átrio do lado esquerdo e um ventrículo do lado esquerdo, pessoal. Então, bem importante essas divisões, 4 cavidades, tá bom? Lembrando que do lado direito do coração corre sangue sem oxigênio, rico em gás carbônico, desoxigenado, ou seja, não tem oxigênio aqui do lado direito, o sangue que está correndo, porque esse sangue que está aqui, ele já passou todo o sistema e está voltando para realizar o processo. Do lado esquerdo do coração já corre o sangue rico em oxigênio, que é o sangue que acabou de sair lá do pulmão, que foi oxigenado lá nos alvéolos pulmonares, tá? Então tenha isso em mente, direito, sangue desoxigenado, esquerdo, sangue rico em oxigênio, tá bom? E aí o átrio direito forma a borda direita do coração e recebe sangue rico em dióxido de carbono, né? Sangue venoso, de 3 veias. Veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. Então, pessoal, gravem isso daqui, anotem isso daqui, tá? Então, o átrio recebe o sangue rico em dióxido de carbono de 3 veias. Veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. Então, gravem aqui isso daqui, tá bom? Grandes chances de cair na prova de vocês. E no ósseo atrioventricular direito existe um aparelho denominado válvula tricúspide, tá, pessoal? Não esqueçam esse nome. Lado direito, válvula tricúspide, tá? Que separa o átrio do ventrículo. Átrio ventricular, átrio barra ventrículo, tá? Fica entre o átrio e o ventrículo, que impede o influxo de sangue, impede que o sangue volte para o átrio, por exemplo. Ele passa do átrio para o ventrículo e aí vai lá para o pulmão. Ele não volta para o átrio direito, tá? Átrio esquerdo. O átrio esquerdo é uma cavidade de parede fina, com paredes posteriores e anteriores lisa, que recebe sangue já oxigenado. Olha aqui que eu falei para vocês, lado esquerdo, oxigênio, por meio de 4 veias pulmonares. O sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, através da válvula bicúspide ou mitral. Gravem esses nomes.
válvula bicúspide ou mitral, tá, pessoal? Então, entre o átrio e o ventrículo esquerdo, vocês vão ter uma válvula bicúspide ou mitral, tá? É mais comum cair o mitral para tentar confundir, tá? Que tem apenas duas cúspides. O átrio esquerdo também apresenta uma expansão piramidal chamada de aurícula esquerda. Então, nesse slide, pessoal, gravem aqui válvula bicúspide ou mitral entre o átrio e o ventrículo esquerdo, tá bom? Muito importante. Fran Silver. Boa noite, Fran. Beleza? Então, trazendo aqui imagem para vocês, tá, galera? Válvula tricúspide entre átrio e ventrículo direito, válvula mitral entre átrio e ventrículo esquerdo, tá bom? Então, temos aí as duas válvulas, não se esqueçam da posição delas. E agora ver um pouquinho de sistema respiratório, tá? Então, dentro do sistema cardiovascular, anatomia do sistema cardiovascular, o que eu julgo mais importante, aquilo que eu trouxe para vocês. Claro que no sábado, como eu disse, né, nós vamos fazer uma revisão um pouco mais complexa, trazer mais pontos. Só que hoje que eu quero que vocês frisem, que vocês decorem, marquem no caderno de vocês para a prova de domingo. É isso que eu estou trazendo nesse momento. Então, o sistema respiratório, galera, os brônquios lobares dividem-se em brônquios segmentares ou terceira ordem. Os brônquios segmentares se dividem em bronquíolos. Então, nós temos os bronquíolos principais ou primeira ordem, divididos em esquerdo e direito, sendo o mais horizontado e de maior comprimento e outro mais verticalizado e calibroso. Esses apresentam em formas de anéis de cartilagens incompletos semelhantes à traqueia. Então, aqui, galera, brônquios lobares de segunda ordem. São ramificações dos brônquios principais que se dirigem para cada lobo do pulmão, sendo 2 no pulmão esquerdo e 3 no pulmão direito. Lembra lá, galera, lobos. O pulmão direito tem 3 lobos, o pulmão esquerdo tem 2 lobos. Lembrando que o ápice do coração fica voltado para o lado esquerdo. Então, na hora da prova, professor, eu não lembro qual que tem 2, qual que tem 3. O ápice do coração é voltado para o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo tem 2 lobos. Consequentemente, o direito tem 3. Então, para não esquecer lá na hora da prova, tá? Então, brônquios segmentares ou terceira ordem, originados a partir dos brônquios lobares, apresentam-se em um total de 10. Os brônquios segmentares estão divididos, tá, em lobo superior. Então, nós temos aqui, galera, o que eu acabei de falar para vocês. Dentro do sistema respiratório, bastante importante para o concurso de vocês, é claro, saber que o pulmão esquerdo, lobo superior, 4 segmentos. Deixa eu tirar aqui a câmera para vocês verem. 4 segmentos. E inferior, 4 segmentares e um que não está em contato com a árvore brônquica. Beleza, tranquilo. E o pulmão direito, lobo superior, 3 brônquios segmentares, lobo médio, 2 brônquios segmentares e lobo inferior, 4 brônquios segmentares. E um brônquio segmentar que está mais para cima e não acompanha a árvore brônquica. Dentro desse slide aqui, pessoal, que eu quero que vocês decorem e não se esqueçam, é o que? Pulmão esquerdo, 2 lobos, pulmão direito, 3 lobos. Eu não quero que vocês esqueçam disso. Nos brônquios, galera, é bastante difícil cair, né? É legal vocês ler, saber, mas não precisa decorar a fundo, professor, mas é muita coisa. Não, dentro de pulmão, sabendo ali os lobos certinho, já está de bom tamanho, não pode esquecer isso, tá? Não pode esquecer qual tem 2 e qual tem 3. E aqui os bronquíolos, originados dos brônquios segmentares, são constituídos apenas de tecido conjuntivo. Não apresenta anéis cartilaginosos, possui o menor calibre dos componentes que estrutura a árvore brônquica. Outro componente da árvore brônquica são os alvéolos, localizados nos pulmões, são responsáveis pelas trocas gasosas. Dentro desses slides aqui, pessoal, eu falando aqui dos bronquíolos, do lobo, tá? O mais importante é aqui, ó, os alvéolos pulmonares. Por quê, pessoal? São os alvéolos, né, que é responsável pelas trocas gasosas. Galera, troca gasosa só nos alvéolos pulmonares, tá?
Gravem isso. Então, troca gasosa é feita lá nos alvéolos. E os alvéolos podem apresentar-se isolados ou em grupos, formando pequenos sacos com paredes finas compostas pelos pneumócitos tipo 1. Galera, gravem isso aqui, ó. Se eles quiserem complicar a prova para vocês, eles vão pedir o tipo do pneumócito, tá? Então, aqui, ó, os alvéolos podem apresentar-se isolados ou em grupos, formando pequenos sacos com paredes finas, compostas pelos pneumócitos tipo 1. O que ele faz? Ele facilita as trocas gasosas nos alvéolos com a rede de capilares que os cobre, tá? Então, pneumócitos tipo 1 facilita a troca gasosa nos alvéolos. Ponto. E nós temos também o pneumócitos tipo 2, que é responsável por excretar o surfactante pulmonar, uma substância responsável pela redução da tensão superficial. Professor, mas o que é surfactante? O que é essa tensão? Galera, tranquilo. Tem que saber a diferença entre o pneumo 1 e o pneumo 2, tá? Marque aí essa diferença, grifem essa diferença, tá? Se eles quiserem complicar alguma coisa de sistema respiratório para vocês, eles vão complicar dessa forma. Trazer ali a diferença do pneumo 1 e o pneumo 2. Então, o pneumo 1 ele facilita a troca gasosa nos alvéolos. E o pneumo 2 ele é responsável por excretar o surfactante pulmonar, tá? Que é uma substância responsável pela redução da tensão superficial. Então, gravem isso aqui, pneumo 1 e pneumo 2. E aqui, galera, nós temos aí o alvéolo. Lembrando, o alvéolo parece um cachinho de uva ao contrário, né? Tem essa noção. Aqui o ducto alveolar, né? E aqui eu trago para vocês na imagem o que fica mais fácil de vocês decorarem, tá? Diferente do slide anterior. Então nós temos aqui o brônquio primário, tá? Brônquio secundário, brônquio terciário, bronquíolos, tá? E depois os alvéolos pulmonares. Galera, antes dos alvéolos vão ter os bronquíolos. Então é só vocês ver na ordem, tá? Isso aqui é tudo dentro do pulmão, é a árvore brônquica, tá? Então você tem aí o primário, secundário, terciário, bronquíolo e alvéolos pulmonares, tá? Então tudo aqui é brônquio. A diferença é o quê? Que no final é o bronquíolo. Então você tem o brônquio primário, brônquio secundário, brônquio terciário e bronquíolo. Aqui é 1, 2, 3, tá? O que vocês não podem confundir é às vezes na prova cair lá bronquíolo primário. Não, é brônquio primário, brônquio secundário, brônquio terciário e por fim bronquíolo e os alvéolos pulmonares, tá bom? Cada pulmão é revestido pela pleura, um saco seroso de paredes duplas contínuas até o hilo. A pleura divide-se em pleura pulmonar ou visceral, caracterizada por aderir os pulmões. A pleura parietal, que recobre a face costal do pulmão, está intimamente ligada à caixa torácica. Então isso aqui, pessoal, é uma membrana também que reveste o pulmão ali, tá? Então aqui na imagem vocês conseguem observar melhor a pleura aqui, ó. Ela está revestindo o pulmão. E aqui traz também a definição, a divisão também dentro do pulmão. Então você tem um lobo superior, o lobo médio, não é lobo medial, é lobo médio, e o lobo inferior direito. Galera, olhem aqui. Aqui você olhem na posição anatômica, tá? Imaginem na posição anatômica, então aqui é o lado direito da posição anatômica. Aqui vocês têm 3 lobos. Lembra que nós falamos há 1 minuto atrás.